E aí, pessoal da Loteca, essa aqui é a Loteca 1021 que eu vou jogar, tá? Algumas análises que eu fiz. Espero que vocês curtam aí a 1020, deixou a desejar, né? Todo mundo viu. Tivemos algumas 4 zebras, a principal é aquela que eu já tinha falado no outro vídeo lá, o CRB gosta de derrubar todo mundo. Mas para mim o jogo passou, acabou, fim de papo, vamos para frente, tá bom? 1021, jogo 1, Palmeiras e São Paulo. Não dá para imaginar aqui outro resultado pelo São Paulo, o último jogo que ele fez aqui. Eu vou de seco, tá? Palmeiras é o líder, o time tem 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas em casa, tá perto do título, só perdeu 2 jogos do campeonato todo. São 31 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. E pega o São Paulo, que fora de casa ganhou 3, empatou 8, 4 derrotas. Me pareceu meio abalado por causa da derrota da Sul-Americana, achou que ia ganhar. Eu também até apostei nele na loteca que eles tiveram lá. Perdeu em casa para o Botafogo e tem jogado muito mal. Não dá para imaginar outro resultado aqui a não ser seco no Palmeiras, tá? Jogo 2, Criciúma e Ituano. Tô indo de duplo fixo, e no empate e no visitante. O Criciúma é o 8º colocado, tem uma pequena chance de subir, não acredito muito. Em casa tem 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Subiu na tabela os últimos jogos, ganhou os últimos jogos, mas pegou os times que estavam na parte de baixo da tabela. Então deu um pouquinho de sorte, mas não acredito no Criciúma, não. O Ituano é o 6º colocado, ainda sonha com uma vaga na Série A, só que se quiser essa vaga, esse é o jogo, né? Fora de casa, o Ituano tem 6 empates, 4 vitórias e 7 derrotas. Vem de 5 bons resultados. É um jogo para triplo, mas eu vou acreditar no visitante aqui. Eu acho que o Ituano vai jogar com um pouquinho mais de vontade. Então, estou indo aqui no jogo 2, empate e Ituano. Isso aqui vai ser um dos meus fixos, dos meus 16 bilhetes. Jogo 3, Goiás e Corinthians. Já falei que eu sou corintiano, mas não estou botando muita fé, não. O Goiás é o 14º, está perto da zona do rebaixamento, apesar do placar de 4-2 para a derrota do Inter. Jogou bem, sofreu um golzinho lá no último, lá aquela vontade de correr para o ataque, tentar empatar, a defesa vacilou, o goleiro dormiu. Em casa, o Goiás tem 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Corinthians é o 3º colocado. Vai ter o jogo de volta, com quarta-feira que vem, na Copa do Brasil contra o Flamengo. Vai poupar tudo que puder, ainda mais se fizer um bom resultado amanhã. Aí o Goiás pode até tirar vantagem do jogo, né? O Corinthians fora de casa tem 4 vitórias só, 5 empates e 6 derrotas. Eu vou acreditar aqui no mando do Goiás, que vai jogar com um pouquinho mais de vontade também. Vai ser o meu segundo duplo fixo nos meus 16 bilhetes. Jogo 4, América e Fortaleza. O América é o 8º, com grande chance de uma vaguinha para pré-Libertadores. Ganhou bem do Forte Fluminense, esse é o último jogo. Pode vencer o Fortaleza em casa. Em casa ele tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Pega o Fortaleza, 10º colocado. Acredito que ficar com uma vaguinha ali para a Sul-Americana é o objetivo do Fortaleza. Então, fora de casa é brigar por jogar um empatezinho ali para o Fortaleza, já está bom. Fora de casa tem 8 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. Esse aqui vai ser um dos duplos desdobrados. Estou indo de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 5, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo é o 4º colocado, também, junto com o Corinthians, vai ter aquele joguinho de volta, o último jogo da Copa do Brasil. Eu acho que, dependendo do resultado de amanhã, também vai poupar o elenco todo. E quem jogar também acredito que vai tirar o pé, não vai arriscar muito, não. Ninguém vai querer ficar fora do último jogo da final aqui para comemorar o título, né, se ganharem. Então aqui o Flamengo em casa tem 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Atlético Mineiro é o 7º, está 3 jogos sem perder, ainda busca uma vaga na Libertadores, tem um bom elenco, tem caído de produção no futebol deles. Fora de casa, o Atlético Mineiro tem 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. É melhor fora de casa do que jogando em casa. Pode ser uma surpresa se vencer ou até uma pequena zebra aí, né? Então eu vou arriscar na zebra.
Eu acho que todo jogo tem uma zebra, eu acho que essa aqui pode ser uma. Estou indo de empate e Atlético Mineiro. Jogo 6, Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid é o segundo colocado, 22 pontos, 8 jogos, 7 vitórias e um empate. O Barcelona é o primeiro, 22 pontos também, 8 vitórias também, 8 jogos, 7 vitórias e um empate também, tudo igual. A diferença aqui entre 1 e 8 é no saldo de gols. Mas vou ficar com o fator casa aqui. O empate é o mais provável, o jogo vai ser 100% equilibrado. Estou indo de um duplo desdobrado aqui no time da casa e no empate. Jogo 7, Liverpool e Manchester City. O Liverpool é o 10º, em casa são 2 empates e 2 vitórias. No campeonato são 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Manchester City é o segundo colocado, que em 9 jogos venceu 7 e empatou 2. Como visitante foram 2 vitórias e 2 empates. Detalhe aqui do Manchester City é que fez gols em todos os jogos. São 33 gols em 9 jogos. É muita coisa. Eu vou de empate e vou de Manchester City também, coluna 2. Jogo 8, Ceará e Cuiabá. Ceará é o 16º, é o vizinho ali da zona do rebaixamento. Se perder para o Cuiabá, vai dormir na zona do rebaixamento, é um confronto direto por essa vaguinha dos 4 rebaixados. Se vencer, pode respirar, né? Em casa são 4 vitórias, 4 derrotas, 7 empates. Vem de um empate em Minas contra o Atlético Mineiro, deve ter se empolgado um pouquinho. O Cuiabá é o 15º, vai tentar passar o Ceará, mas vem de 3 derrotas seguidas. Fora de casa são 10 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Eu vou de seco no Ceará, vou acreditar no Ceará aqui. Jogo 9, Grêmio e Bahia. O Grêmio é o segundo colocado, só está a 5 pontinhos aqui do 5º colocado, ainda não está tranquilo, mas tem que brigar muito para poder subir para a Série A ainda. Fora de casa joga meio assustado, em casa joga bem, são 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Bahia é o terceiro colocado, na mesma situação que o Grêmio, 1 pontinho a menos só. Só que fora de casa não vai bem. O Bahia perdeu 8, empatou 5 e perdeu 4. E ganhou 4, né? Perdeu 8, empatou 5 e venceu 4. Eu estou indo aqui também no seco no Grêmio. O Grêmio aqui no Rio Grande do Sul é muito forte. Jogo 10, Sport e Vasco. O Sport é o 5º colocado, ganhou do líder Cruzeiro em casa. E em casa, com a casa cheia, com certeza vai tentar a qualquer custo vencer o Vasco e ficar entre os 4, né? Muito bom para o Sport se vencer o Vasco. São 3 vitórias seguidas em casa, é o segundo melhor mandante, tem 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota em casa só. Pega o Vasco, 4º colocado, fora de casa, perdeu 10, empatou 4. Aliás, venceu 10, empatou 4, perdeu 3. Está 3 jogos sem perder. Não sei se vai aguentar a pressão no Pernambuco, não, sábado às 16 horas com bastante calor. Eu estou indo de Sport seco aqui também. Jogo 11, Botafogo e Inter. O Botafogo é o 9º colocado. Em casa são 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Vem de 2 vitórias em cima do São Paulo e do Avaí. Se vencer não muda quase nada na tabela, mas fica pertinho de uma vaguinha para a Sul-Americana. Então, ano que vem, pode ser uma boa para o Botafogo e para cima. O Inter é o 2º colocado, time forte, está jogando bem. Fora de casa, o Inter tem 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. É o favorito, com certeza, nesse jogo. Mas eu vou acreditar aqui numa surpresa ou até numa zebra. Posso até me arrepender no final, mas eu estou indo de empate e vou no Botafogo. Jogo 12, Juventude e Atlético Goianiense. Juventude é o último colocado. No campeonato todo são 17 derrotas, 11 empates e 3 vitórias. Time é fraco, em casa foram 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Pega o Atlético Goianiense, ali por baixo também, 18º. Mas ainda tem uma pequena chance de permanecer na Série A. Só que tem que vencer esse jogo aqui, é uma obrigação, se quiser continuar na Série A.
Mesmo assim, ainda vai ficar na zona do rebaixamento aqui o Atlético Goianiense, mesmo se vencer. Vem de uma vitória em cima do Fluminense e um empate contra o Palmeiras. Fora de casa, o Atlético Goianiense tem uma vitória, 4 empates, 9 derrotas. É um jogo para triplo, não dá para postar em nenhum dos três aqui. Mas eu vou ficar aqui com o empate e com o Atlético Goianiense. Jogo 13, Atlético Paranaense e Curitiba. Atlético Paranaense é o sexto colocado, ainda briga por uma vaguinha na Libertadores. Felipão ficou muito irritado na derrota para o Corinthians, vai cobrar mais do time. Em casa, o Atlético Paranaense sabe fazer a diferença, são 7 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Pega o timinho da própria cidade, o Curitiba, 15º, tentando não ser rebaixado ainda. É uma briguinha do próprio estado, festa para um, tristeza para outro. Fora de casa, o Curitiba ainda não venceu e tem só 2 empates. O resto são 12 jogos e 12 derrotas. Aqui eu estou indo de seco também no Atlético Paranaense. Pela derrota com o Corinthians, eu acho que o time vai jogar diferente, vai para cima do Curitiba. Jogo 14, Avaí Fluminense. O Avaí é o 19º. Outro time que para mim já está rebaixado junto com o Juventude. Em casa são 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Vai tentar complicar um pouquinho a vida do Fluminense e de todo mundo que joga na loteca. Isso aqui é um joguinho que o Avaí pode complicar a vida de todo mundo aqui e estragar a festa dos lotequeiros. O Fluminense é o 5º colocado. Fora de casa tem 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Vem de 3 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro, para o Atlético Goianiense e para o América. Ou acorda ou está correndo o risco de não disputar a Libertadores ano que vem. Então eu acho aqui que o Fluminense vai fazer um joguinho diferente aqui, vai jogar um pouquinho melhor em cima do Avaí. Pode ser que eu me arrependa, o Avaí aqui é jogo para triplo, mas eu vou de coluna do meio e coluna 2. Tá aqui meu joguinho, são 1, 2, 3, 4, 5 secos, 2 duplos fixos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aí, 7 duplos desdobrados, né? Joguinho de 16 bilhetes, R$6 cada um, dá 96, tá bom? Qualquer coisa depois eu conto aí se eu for bem. Se eu não for bem, a gente toca pro 2022. Boa sorte para todo mundo aí.